primeiro momento nosso, eu pensei em passear por aqueles textos bíblicos, mexer um pouquinho com o nosso óculos, que é o manual presbiteriano, né? E para esse segundo momento, eu selecionei alguns artigos da Constituição e do princípios de liturgia, para a gente conversar em alguns desses artigos. Porém, como esse primeiro encontro do presbitério, eu creio que é um encontro provocativo e importante para a gente estar conversando, e a gente tem aí 35 minutos nesse retorno, né? Porque a gente foi... Até vou pôr o despertador de novo aqui. O despertador toca, porque senão a gente fica conversando e não para, né? Para todo cristão, né, vale aquela palavra do Senhor registrada no Jeremias, por Jeremias, né, que é maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, né? Nós somos líderes da comunidade, né? Escolhidos pela comunidade, sim, mas entre esse esquema aqui, vamos para a vocação, né? O nosso manual, no artigo 108, é interessante, ele fala da vocação para o ofício na igreja, é a chamada de Deus pelo Espírito Santo. Então, o manual entende que todo diácono, presbítero e pastor deve estar desempenhando a sua função com a consciência de que ele é vocacionado. O diácono, o presbítero e o pastor vocacionado por Deus, né? Agora, é interessante a descrição do artigo 108, porque diz assim, o Espírito Santo trabalha na pessoa e coloca nela um testemunho interno de boa consciência. Ou seja, eu desejo, aquela ideia do quem deseja episcopado, né? Eu desejo, eu quero, eu tenho prazer nisso. É interessante, eu conheço pessoas, tem um diácono na nossa igreja, lá em Campinas, um homem extraordinário, assim, crente, dedicado, né? Se é crente, já não precisa pôr outras descrições, né? Mas a última eleição para presbítero, lá nós temos aquele esquema que algumas igrejas fazem, né? Haverá eleição daqui 4 meses. Então, durante um mês, o conselho já informa a assembleia que vai acontecer a eleição, a data, daqui 4 meses. Durante um mês, no boletim sai alguma coisa, nas reuniões de oração, a gente fala sobre o oficialato, sobre ou diácono ou presbítero, né? As orientações para a igreja durante um mês, às vezes nos sermões, sempre nas orações colocada a intercessão, e na convocação que cada membro recebe por escrito, agora já em lista de WhatsApp, né? Não há mais mimeógrafo, né? Está na lista de WhatsApp ou por e-mail, e para aqueles que não estão conectados, então uns 4 ou 5 recebem por impresso. Então tem as orientações, tem uma pequena do processo de eleição e sobre o ofício que nós vamos escolher. E aí, cada membro tem a oportunidade de indicar um provável candidato. O provável candidato, para ele realmente ser um mais provável candidato, ele vai ter que receber, no mínimo, 20% das indicações que chegarem para o conselho. Então, dos 110 membros, se 60 membros fizerem indicações de prováveis candidatos, o conselho só reconhece se tiver pelo menos 12 indicações a pessoa, né? Então, com isso, alguns já saem do processo aí, né? Porque ainda assim, com toda essa palavra, com toda essa orientação, tem irmãos na igreja que falam, olha, o Zezinho está tão longe, está meio devagar, desanimado, né? Quem sabe se ele for eleito, ele não vai pegar agora, né? O motor vai. Então, vamos indicar o Zezinho. Daí indica o Zezinho, né? Indica o Zezinho. Graças a Deus não tem 20% que pensa assim, né? Então, o nome do Zezinho não vai para frente. Então, para ali. Pá, puf, tem um Zezinho aqui. Às vezes a gente... tem José, Zezinho não, né? Porque às vezes a gente solta um nome. Daí esse irmão diácono, ele, quando iniciou o diaconato dele e desempenhando o diaconato, fez uma bonita revolução na junta diaconal, de ativar o pessoal, de envolver o pessoal, de trabalhar junto com o pessoal, de despertar os diáconos para o diaconato e tal. Tá bom.
o nome dele estava lá, com um bom tanto para presbiterato. Então, a gente entrega para ele e para todos que tiveram pelo menos 20% de indicação, um questionário. Hoje são 10 perguntas só, se não me engano. A primeira pergunta é: você quer ser presbítero? A primeira. Para o diácono é: você quer ser diácono? Ele respondeu: não. Acabou, não é mais candidato. Não? Respondeu as outras também, mas a gente nem lê direito as outras, né? Se ele responde a primeira não, a gente não tem mais por que ler o resto do questionário, mas ele respondeu as outras e tal. Eu fui conversar com ele, falei assim: ô, Ricardo, como que está aí? Você foi indicado, recebeu o questionário, você falou que não. Não, eu sou diácono, eu gosto de ser diácono, eu quero ser diácono. Presbítero não é o meu espaço, eu sou um diácono. A consciência de vocação, né? Dentro da ideia de Efésios 4, 11, 12, em que uma das funções do líder é equipar os liderados para desempenharem as suas funções, se esse presbítero, esse hipotético presbítero, né, trabalhar ou exercer um diaconato junto com os diáconos, de orientação aos diáconos, de incentivo aos diáconos, ele estaria fazendo uma função de presbítero, de treinar e orientar, né? O problema é se ele passar por cima dos diáconos, né? Então, daí a junta diaconal pode chegar junto dele, né? O pastor junto também, né? Mas não deixa de ser uma função também dele poder colaborar com os colegas de outro ofício, mas colaborar com eles, né? Tem um livro interessante da Vida Nova, é um livreto fininho. A gente, no segundo semestre do ano passado, alguns líderes lá em Aliança leram um pouco junto. Eu não vou lembrar o título do livro agora, mas é sobre a ideia do líder-servo, né, a partir do próprio Senhor Jesus Cristo. É interessante o que você levanta, porque se presbítero tem uma função em cada ramo cristão, e às vezes é um pouco parecida, às vezes não muito, diácono, então, é outro esquema, né? Nós temos uma herança católica, eu acho, até onde eu entendo, em algumas igrejas, de que, para o irmão ser presbítero, ele tem que ser diácono, né? Porque o diácono, primeiro ele é diácono, e depois ele é promovido a presbítero, né? Isso é catolicismo, né? Como chama? É a hierarquia que está ligada ao, como chama? Ao sacramento das ordens, o sacramento da ordem. O sacramento da ordem. Ele nunca será um presbítero ou padre se ele não for diácono antes, né? Tem a ordenação a diácono para depois ser ordenado. Mas isso dentro da igreja presbiteriana não funciona, né? Porque ou é uma vocação para diaconato ou uma vocação para presbiterato. Pode acontecer de um diácono ser eleito presbítero, como era o caso do Ricardo, que daí o Ricardo falou: não, eu não quero. Ou o caso acho que é Josué, não, Josué era outro. O caso de um presbítero da igreja presbiteriana, hoje tem outro nome, mas é São Domingos, em Americana, um senhor que já há algum tempo era presbítero, Lucchesi, sobrenome Lucchesi, e numa determinada assembleia era para eleger diácono, e ele entrou como candidato a diaconato e deixou o presbiterato porque ele queria ser diácono. Ele queria. Agora, por exemplo, a junta diaconal inventa um mutirão, que a igreja precisa de uma limpeza geral, né? É um mutirão. Por que eu não posso participar do mutirão, como pastor, né? Até para puxar os outros membros da igreja para estar junto, né? Mas é um evento, né? É um evento, não é o dia a dia e tal. Agora, eu estava fugindo de um início de raciocínio, porque se o presbítero ainda que com alguns textos dizendo a função do presbítero, ainda assim nós temos distintas aplicações em diferentes grupos cristãos, o diácono tem diferentes aplicações, porque em nenhum lugar da Bíblia fala o que o diácono faz. Nós temos Filipenses capítulo 1, que diz que na igreja de Filipos tinha diáconos. Legal. Nós temos 1 Timóteo 3, versículos 8 em diante, que fala da eleição de diáconos.
ou da escolha de diáconos, ou não, na verdade fala das qualificações do diaconato. Isso, Atos 6. Então, quer ver como que você faz? Você faz assim, ó. Você pega assim, ó. Ora, naqueles dias, multiplicando-se os discípulos, você aponta lá e lê aqui. É assim que você faz, né? Não, boa, né? Você aponta lá e vai lendo aqui, né? Então, tá bom. Então, o texto é interessante, e foi muito boa a pergunta, porque você tem aqui, na Bíblia atualizada, vem a instituição dos diáconos, tal, né? E você vai lendo esse texto, e está selecionado o texto, então dá, foi esquecidas a distribuição diária. Então, os 12 convocaram, não é razoável abandonarmos a palavra de Deus para servir as mesas. Tá? Servir. Aqui dá para ler, não dá? Diaconia. Está vendo que é grego, mas a letra é bem parecida com o português, né? Então, aqui é diaconia. Nós não vamos para a diaconia das mesas, né? Tá, então, escolher irmãos dentre vós. Vós quem? Os helenistas, porque houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque não era toda viúva que era esquecida. Quem era esquecida era a viúva helenista. Aí tem rolo, né? É um problema de memória seletiva, né? Eu lembro das viúvas da minha raça, ou de judias puras, e as helenistas, que é judeu de sangue misturado, vai ficando para trás. Então, os helenistas reclamam. Então, entre eles, tinha que escolher quantos? 7. Por reputação, agora, homens de reputação, cheios de Espírito Santo, e para quê? Versículo 3, aos quais encarregaremos deste serviço. 3, eu não tenho diaconia aqui, mas está bom, para as necessidades delas, né? Ou estas necessidades, está aqui. Tá bom, agora, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Diaconia, tu logo. Diaconia da palavra. Quem é o diácono do texto? Os 7 ou os 12? Os 7 são os diáconos das mesas das viúvas helenistas e os 12 são os diáconos da palavra. Ambos estão servindo e em nenhum lugar do texto em português você vai achar diácono. Daí, o que acontece com o texto? Se você vai no capítulo 4, nós estamos no 4 já? 5 ainda. 4. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Era esse que eu queria? Talvez os 5 também, que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos. Quem que faz sinais e prodígios? Apóstolos. Só os 12. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Filipe, descendo da cidade, as multidões atendiam unânime, vendo os sinais que ele operava. Filipe, um dos 7. Desceu, as multidões atendiam unânime, ouvindo as coisas que ele operava. Ele fazia sinais e prodígios, né? Certo homem, Simão, ouvindo, tal, quando deram credo a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Quem batizava? Filipe. E óbvio, aqui no final do 8, Filipe, o homem mandou parar o carro e Filipe batizou o eunuco. Nota que esses 7, pelo menos 2 deles que contam a história, eles passam a fazer os sinais e prodígios que só apóstolo fazia, e no caso do Filipe andou batizando gente. E em nenhum lugar da narrativa eles são chamados de diáconos. Por isso, em mais de um momento na história da igreja, se discutiu quem eram esses 7. Uma das respostas dada por teólogos famosos é que eles eram os presbíteros. Porque em Atos 15 você ainda não tem diáconos, mas tem apóstolos e presbíteros.
E daí um teólogo famoso lá dos Estados Unidos fala assim, aqui está a instituição dos presbíteros. E é o tal que não quer presbítero sem teologia. Por quê? Houve a instituição dos presbíteros, os apóstolos morreram e a igreja ficou na direção dos presbíteros. Então, no desenvolvimento do cristianismo, é que daí foi pensando, não, mas aqui, será que não é diácono? Mas quem serve a mesa? É o diácono, por quê? Porque diácono é servo. Mas quem é o diácono por excelência? Não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em serviço. Quem falou isso? Jesus. Qual é o verbo servir que ele usa naquele texto? Diaconia. Eu vim para ser o diácono. Os diáconos agora vão ficar felizes que Jesus está do lado deles, né? Em nenhum momento Jesus falou, eu vim para ser presbítero. Então, agora nós temos 4 aqui, está do seu lado, Jesus está assim. Então, só mostrar que no Novo Testamento, lido assim, com cuidado, não há descrição do que o diácono faz. Por isso, há uma liberdade para os segmentos cristãos definirem o que o diácono fará no seu segmento. No nosso segmento cristão, nós entendemos que o diácono tem que fazer o que ele tem que fazer, porque está na Constituição. Está na Constituição, está no princípio de liturgia. Então, ali nós determinamos. Nós determinamos. Então, aí sim. E, veja, eu pastoreei praticamente 10 anos uma igreja sem diáconos. Não havia diácono nenhum. Praticamente 100 membros. Eu cheguei na igreja, já não havia diáconos. Não havia diácono ordenado. Né? Os homens faziam o serviço de diaconia na igreja, no prédio e ali nos encontros. As senhoras, principalmente as senhoras, daí o conselho usou lá, acho que é a linha X, se não me engano. Até, se eu posso estar enganado, acho que é X. A gente sabia de cor, né? As mulheres piedosas, elas faziam o serviço de distribuição e tal. Por quê? Houve um problema seríssimo na junta diaconal, um quis pegar o outro, literalmente, durante a reunião, e o outro bateu, deu um rolo danado, destituiu, puf, acabou. Eu não estava lá ainda. Eu cheguei e não tinha diaconato, não tinha nenhum diácono. Quando eu saio de lá, nós já estávamos, acho que com 5 diáconos, se não me engano, né? Mas por todo esse processo de eleição, de estudo com eles, enquanto eles não terminaram o estudo, não foram ordenados, aquela coisa toda, até ser ordenado. No caso, enquanto eu pastoreei essa igreja, por 10 anos eu pastoreei uma outra igreja, né? Eram 2 igrejas lá. Nessa outra igreja, nós tínhamos 3 presbíteros. E por um motivo lá, eu não lembro exato qual, ficaram só 2. E ficaram 2. Nós não aumentamos, enquanto nós não observamos que lá na igreja havia pelo menos um homem que poderia se unir ao presbiterato. Então, ficamos com os 2. Em aliança, mesma coisa. Eu cheguei, nós éramos lá 4 presbíteros, então, meu primeiro ano de mandato, 5 minutos para acabar, hein? No meu primeiro ano, um presbítero foi transferido para 100 quilômetros de Campinas, e na primeira reunião do conselho, né, antes desse primeiro ano, na primeira reunião do conselho, um presbítero falou, olha, eu estava aqui esperando vir o pastor, porque nós estávamos sem pastor residente. Agora que chegou o pastor residente, eu moro em São Paulo, 100 quilômetros daqui. Tchau. Ele foi. O conselho foi para 2. Quem a gente elege? Bom, eu não sei, vocês conhecem a igreja. Olha, está difícil ainda. Bom, vamos preparar, vamos estudar com o povo e não vamos fazer a eleição enquanto... Agora, um de vocês morreu, volta à congregação. Agora, não dá para forçar a surgir o presbítero, né? Assim, quando eu estava no seminário, eu estava vivendo 20 anos numa mesma igreja. Só conhecia aquela experiência. Nunca fui presbítero, nunca fui diácono e eu estava no seminário. Então, para mim, igreja era aquela igreja que eu conhecia só. No seminário, eu aprendi, pelo menos com 2 professores mais veteranos, que tinham um certo destaque, né, e falavam bem isso daí, que eu, como pastor, eu deveria sempre estar um passo à frente do presbítero para não receber o chute, e eu deveria também conhecer bem a Constituição para pôr os presbíteros no bolso.
e que presbítero é sempre difícil de trabalhar, mas você vai conseguir, você dá um nó neles, né? Eu fui bem incentivado, Daí eu me formei e fui parar com 2 conselhos, né? Eu consegui ficar com um conselho só por 5 meses, daí já organizaram a segunda igreja. Daí eu fui trabalhei por 5 anos como pastor auxiliar nessas 2 igrejas. E o pastor daquelas 2 igrejas dividia o pastorado com os presbíteros. E os presbíteros tinham prazer em fazer isso. E eles estavam em escala de eram 2 igrejas, nós tínhamos uma congregação presbiterial e estávamos começando um ponto de pregação. E eram só 2 pastores. Então, os pastores giravam nos campos e os presbíteros iam junto. Então, os presbíteros substituíam os pastores. Nós tínhamos 7 a 8 grupos de oração, 2 pastores, todos os grupos se reuniam no mesmo dia. Então, tinha os grupos dos pastores e os grupos que os presbíteros lideravam. Então, eram presbíteros assim, de ponta firme. Desses presbíteros, eu tinha um com faculdade. E os outros, nenhum deles devia ter 4ª série primária. Mas os seus Chiquinhos, especialmente o seu Chiquinho, o seu Mário e o seu Valdir, por mais de uma vez, 7h30 da noite, estoura um problema num grupo, e eu tenho que ir para lá. Seu Valdir, eu não posso dirigir o grupo hoje, o senhor dirige, que eu vou cobrir uma coisa lá? Eu dirijo, sem problema. 6h da tarde, eu tenho que sair, o culto é às 7h, eu tenho que sair para atender a congregação que deu um problema, a 40 quilômetros. Seu Chiquinho, eu estou indo lá para Zimbros. O senhor dirige o culto? Dirijo. Quem prega? Seu Chiquinho prega. 3º ano primário, mais ou menos. Meu seu Chiquinho pregava. Seu Chiquinho... Agora, mais de uma vez, passava de carro pela rua, o seu Valdir Vieira estava sentado lá na pedra que tinha, que era a escadinha para entrar na casa dele, casa de madeira, assim, com a Constituição da IPB, lendo. Porque ele queria saber como que era a Constituição, o que ele devia fazer na igreja. Mais uma vez eu chegava na casa do seu Mário Lourenço, sem ele saber que eu ia lá, mas eu estava passando por lá, eu vou passando assim pela lateral da casa, janela aberta, porque era janela de madeira, então o vidro não tem, né? Tem que ficar aberto para ter luz. Está ele lá na mesa, com a Bíblia, num coisinha de madeira que ele fez, daí eu pedi, ele fez um para mim também. E aqui do lado, o Aurélio, aquele preto, não, Aurélio não, o MEC, dicionário do MEC, preto, aqui do lado, porque ele não entendia todas as palavras, ele olhava lá. Também, 3º ano primário, no máximo 4º, né? Esses eram aqueles presbíteros lá. Depois eu fiquei pastor da igreja, não mais auxiliar, por 7 anos. E com 5 anos, com 5 anos pastor titular, eu estava com 2 auxiliares. O campo estava aumentando, aquela coisa toda. Chegou o segundo novo auxiliar, eu reuni com o conselho da igreja da cidade, onde tinha o presbítero com faculdade, os outros 2 presbíteros lá já influenciados pela cidade, né? Falei assim, olha, nós conversamos, o Marcos, o Ricardo e eu, então o Ricardo vai cuidar dessa área, que era um pastor auxiliar, ele vai fazer isso, 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 o Marcos vai fazer isso, 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 e eu vou fazer isso, isso, isso. Ah, legal, tá bom. Tá jóia? Tá bom? Combinado? Combinado. Tá. Semana seguinte, reunião do conselho lá da igreja rural, que era a igreja mãe, né? Hoje ela vai fazer 110 anos daqui a pouco. Sentei com o conselho, olha, sentamos com eles, o Ricardo vai fazer isso, 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 o Marcos vai... pastor, por favor, o que vocês vão fazer, vocês se acertam. O que o senhor quer que a gente faça? Qual é a nossa tarefa aqui como presbítero? Quais os grupos que nós vamos dirigir? Como que tá. Então, eu comecei a ver essa mudança, né? A cidade, o estudo, a profissão, a vida, as informações estavam tirando o povo, estava tirando esse afã daqueles presbíteros da roça, né? Que trabalhavam, que liam a Bíblia, e não é porque não faziam outra coisa. Porque se você já foi da roça, você tem uma ideia do que eles faziam, né? O seu Valdir tinha 12 filhos, ele era feitor de uma extração de mármore. Só que para alimentar os filhos, quando ele saía lá da mina de mármore, ele chegava em casa e tinha que ir para a roça, porque senão não tinha comida para os filhos, né? Ele tinha que cuidar da barriga da turma. Então, era uma vida puxada.
mas escureceu, horário de verão, grupo de oração, 9 horas da noite. Começava às 9 e o pessoal chegava atrasado, né? Porque tinha que aproveitar o sol com o boi. O boi não sabia do relógio, né? Então, daí, depois que tira a canga do boi, limpa o boi, dá trato para o boi, cuidou do boi, agora ele vai tomar banho para ir para a reunião de oração. Mas o grupo estava apinhado e estava o presbítero Nelson lá. O presbítero Nelson não era desses que tinha 4ª série. Ele não tinha primeira, eu acho, né? Mas ele pregava também. Ele também dirigia a reunião, ele puxava os hinos. Praticamente ninguém tocava nessa igreja, não tinha instrumentos, né? Mas eles puxavam o hino. Cantar o hino número tal, pá, 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 já começava, sem problema, todo mundo vinha atrás. Tá? Agora, esse tipo de presbítero parece que eu tenho visto cada vez menos presente. Mas, pela graça de Deus, ele só me tem colocado em igreja como um pastor que alguns de vocês conheceram, descreveu a igreja que eu estou hoje, né? Eu fui contatado, então, para vir para a Igreja Aliança, em Campinas, e eu encontrei o pastor que tinha sido pastor lá, né? Ele saiu em 95 ele saiu, e em maio de 96 eu encontrei com ele, estava lá em Campinas, encontrei com ele, fui fazer um curso, falei assim, o que você acha, eu aceito ou não aceito ir para a Aliança? Ele falou assim, vai firme, o campo está pronto, os tocos eu já arranquei tudo. E eu cheguei lá, né, tinha os presbíteros que estavam por lá, aqueles 2 que foram embora e mais outros 2 que ficaram, e eles falaram, antes de eu ir, 2 pastores veteranos do presbitério falaram, você vai ter muito trabalho pastoral lá, você vai ter que buscar um povo que saiu da igreja e trazer de volta para a igreja. Entre esses, havia pelo menos 2 presbíteros que saíram da igreja. Um deles, que diziam, ele nunca falou para mim, que ele tinha a alegria de dizer quantos pastores ele já havia tirado da igreja. Eu imagino como se ele fosse aquele piloto de caça que a gente vê, né? Que vai pondo carimbinho, né? Ele tinha isso. Eu cheguei em Aliança, em 1965 ela foi organizada, eu cheguei em 1997, ou seja, 32 anos, né? 32 anos depois, eu era o 14º pastor da igreja, né? Sendo que o reverendo Silas de Campos foi pastor 10 anos. Então, tira 10 anos. O pastor Darcy Pereira foi pastor lá, acho que 3 ou 4 anos. O pastor Oswaldo Soares de Campos havia sido o primeiro pastor lá por quase 5 anos. Só esses 3 já dava quase 20 anos. Ou seja, para os outros poucos anos, era o resto dos pastores, era tudo carimbinho, né? E eu perguntei para o conselho, irmãos, os 2 pastores falaram para mim que eu tenho que procurar o pessoal que saiu. Tal. Pastor, deixa, eles foram. Cada um está numa igreja, então está por aí. Vamos trabalhar com quem está aqui? Falei, tá bom. E eu tenho presbíteros que pegam junto, que querem visitar, que querem pregar, que querem auxiliar em aconselhamento, que trabalham junto, né? Eu digo que isso é graça de Deus. Eu chego numa igreja lá em Camboriú, que era conhecida como a viúva pobre, né? Porque ninguém queria a igreja, né? Viúva pobre, ninguém quer casar com ela. Então, lá eles chamavam a igreja de viúva pobre, outro pastor chamava como bananeira que já deu caixa. Ou seja, dessa igreja não sai mais nada, ninguém vai para lá. Eu chego para ser o pastor auxiliar, porque alguém chegou lá e acreditou nos presbíteros. Ele estudou com os presbíteros, ele trabalhou com os presbíteros, para os presbíteros trabalharem com ele. Quando eu saio de lá, são 2 igrejas plantando mais uma, né? Com 2 casas, não tinha nada, tinha 2 casas pastorais quando eu saí de lá, mas foi alguém que investiu nos presbíteros para trabalhar junto e eles toparam, né? Então, eu vejo tem havido essa mudança. Hoje, eu não enxergo tanto, parece que no pouco que eu vejo outras igrejas, porque eu fico tanto estou na minha com o presbitério, daí eu não estou visitando as outras, né? Assim, querendo saber da história dos outros. Mas, pelo pouco que eu vejo, não tem tanto mais desses presbíteros que ficam né, marcando a tirada dos pastores, mas falta também esses presbíteros que pegam junto. Agora, quando eu vejo uma reunião que o presbitério convoca para falar sobre presbiterato, e esse número de homens que está aqui, eu só acho que é sinal bonito. Poxa vida, sábado à noite, vocês podem estar fazendo outra coisa.
Ainda bem, eu vi um homem lá de Campinas. Não, pô, vocês querem algo. Eu achei isso muito bonito. Eu não esperava que teria tantas pessoas. Então, eu vou embora com uma boa impressão do presbitério aqui de Sorocaba, sabendo que há presbíteros e pastores, alguns poucos diáconos aqui, mas estão representando os outros, né? Interessados, e muito interessados, em viver intensamente o ministério que Deus tem dado para vocês, né? Eu tinha umas coisinhas para mexer aqui com vocês, mas esse aqui, só uma coisa, é que já acabou o tempo, né? Mas é o que eu tenho que ir embora. Vocês estão mais perto de casa, né? Deixa eu ver aqui. A dupla ordenação, só isso daqui, porque há poucos dias eu participei de uma comissão e havia um presbítero querido que falava assim, olha, nós somos tão pastores quanto os pastores, porque, inclusive, nós estamos errados, porque o pastor, o presbítero é ordenado e quando vai ordenar pastor, o presbítero põe a mão no pastor, ele tem autoridade para ordenar pastor, e como que um presbítero, se fizer o seminário, vai ser ordenado pastor, está furado, ele já é presbítero, vai ser... Falei, não, mas são duas coisas diferentes. São duas ordenações diferentes. Agora, nós, na nossa boa vontade, como a gente é bonitinho, a gente não gosta de deixar os outros tristes, às vezes a gente quebra a regra. Mas fazer o quê, né? É a gente que faz isso, né? Não é exceção isso, né? Mas o que aqui eu pus só a questão da ordenação de um pastor, ou seja, de um presbítero docente, porque o que acontece nessa ordenação? Quem impõe as mãos para o pastor ser ordenado? Quem impõe as mãos é o presbitério. Mas daí aqui, vamos supor, o Gustavo fosse o filho dessa igreja, que chegou e vai ser ordenado hoje aqui, né? Vai ser ordenado hoje, ele era aqui da igreja, tudo mais, o presbitério daqui vai ordenar o Gustavo, e daí a comissão de ordenação fala assim, olha, os presbíteros que estão aqui presentes, por favor, tem algum pastor visitando? Vamos lá, vamos pôr a mão aqui e tal, será que vai dar mais poder? Não sei quantas mãos, tal, né? Só que está furado, porque quem ordena é o presbitério, quem impõe as mãos é o presbitério. Se o presbítero não for representante da igreja no presbitério, ele não é presbitério, ele é presbítero da igreja local. Ele não tem que impor a mão na ordenação de um pastor, porque é o presbitério que impõe. Então, é uma coisa interessante. Daí, não, mas o presbítero impõe. Não, o presbítero que está representando o presbitério. Ele é o delegado da igreja do presbitério e foi nomeado, então, para participar da ordenação. Porque o presbitério é que ordena. Mas daí, gente, é que nem casamento, né? Todo mundo levanta a mão, aquela coisa toda, quando diz que só o pastor pode impetrar a bênção, né? Mas vai levanta os pais, a mão, a noiva, quer testemunha também, né? Até padrinho a gente põe quando não tem, né? A igreja presbiteriana não tem padrinho, mas põe padrinho aqui, é uma festa, né? Mas é que a gente sai da determinação, daí confunde um pouco a cabeça do povo, né? Obrigado pelo convite, perdoem-me por avançar no horário, né? Eu espero ter deixado alguma coisa para vocês promoverem um outro encontro, do tipo, como que nós podemos trabalhar melhor a visitação, o trabalho em equipe, pastor e presbíteros, não sei, ter um tema para outros encontros, né? Temas para outros encontros.